Ei, pessoal! Estou de volta para a gente conversar agora sobre poderes administrativos. Poderes que a administração pública possui. A gente vai falar sobre poder de polícia, poder hierárquico, poder normativo e poder disciplinar. Sabendo, gente, que o poder mais cobrado é o poder de polícia. E esse poder tem uma série de atributos. Os atributos mais cobrados são a autoexecutoriedade e a executoriedade. Vou explicar para vocês com toda a calma do mundo. Esse conteúdo vai ficar tão fácil que vocês não vão nem acreditar. Gente, esses poderes são poderes instrumentais. Sabe por quê? Quando você tem poder, você pode fazer um monte de coisa, não é verdade? E é mais ou menos assim que funciona. Esses poderes são instrumentos para que o Estado alcance o bem comum. É um instrumento que o Estado possui, um poder instrumental. Esses poderes, eles não são aqueles poderes estruturais do Estado, é outra coisa. Poder estrutural do Estado, poder executivo, judiciário e legislativo. Poder instrumental são esses instrumentos que a administração pública possui para alcançar o interesse público. Um ponto importante que vocês têm que saber é que são poderes-deveres. Esses poderes só existem em razão de um dever que o Estado possui. Em razão do fato de que o Estado busca atender a coletividade e o interesse público, ele tem poderes. Só por isso, correto? Além disso, ele tem que fazer uso desses poderes. São poderes-deveres, ele deve fazer uso dessas ferramentas. Ele não pode abrir mão, ele não pode renunciar àquele poder. Ok? Saibam disso e saibam dos poderes instrumentais do Estado. A gente vai estudar isso aqui hoje. Gente, um ponto importante antes de eu falar com vocês especificamente sobre cada poder é um conceito de abuso de poder. Gente, abuso de poder, quando o agente público abusa do poder. Esse abuso de poder é um gênero que contempla duas espécies. Uma espécie é o desvio de finalidade e a outra espécie é o excesso de poder. Vamos explicar. Desvio de finalidade é quando o agente público pratica um ato administrativo visando uma finalidade diversa do interesse público. Ele tem que atuar em conformidade com a lei, na verdade, ele tem que atuar em prol da coletividade, mas ele está visando algo diferente. Ele quer se beneficiar, ele quer prejudicar alguém, ele quer outra coisa. Desvio de finalidade é um vício gravíssimo, gravíssimo, porque essas ferramentas, os poderes têm que ser utilizados o quê? Em prol da coletividade. Gravíssimo esse vício. Ok. E é o excesso de poder? Excesso de poder, por sua vez, é aquela situação na qual o agente público excede o seu poder. Prof, quando eu for agente pública, qual vai ser o meu poder? Depende do cargo que você assumir. Sabe por quê? Cargo é um conjunto de atribuições, um conjunto de poderes que você vai ter. Quando você assumir um cargo público, um cargo de provimento efetivo, você vai estabelecer com a administração pública um vínculo estatutário. Essa palavrinha você já viu em vários lugares? Estatutário. Professora, o que é um estatuto? Gente, estatuto é a lei da carreira. A lei da carreira. Então, você assumiu um cargo de delegado, vai ter uma lei falando seus deveres, suas obrigações, tudo que você tem que fazer. Vai ter uma lei lá falando, gente. Isso que é o estatuto, beleza? Aí você vai ter uma série de funções, uma série de prerrogativas. Vamos dizer que você praticou um ato que excedeu as suas prerrogativas, excedeu os seus poderes. Excedeu. E aí? Aí nós estamos diante de um excesso de poder, é um vício de competência. Você praticou um ato que você não tem competência para praticar, um vício de competência. Essas duas espécies, né, gente, tanto do desvio de finalidade quanto o excesso de poder, estão dentro desse conceito de abuso de poder, despencam nas provas de concurso público. Professora, eu tenho que saber isso? Tem, querido, tem, você tem que saber isso, tem que saber isso. Então vamos lá, gente, beleza, entendi o conceito de uso e abuso de poder, né, prof, excesso de poder, desvio de finalidade, não vou esquecer nunca mais, nunca mais. Agora, prof, me explica poder de polícia, que é o primeiro poder, é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Eu vou gabaritar essas provas, vamos lá, gente. Pessoal, o poder de polícia é aquele poder que a administração pública tem para restringir a minha aqui, né, professor? A sua, a nossa liberdade individual em prol do interesse público. Inclusive o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Sabe por quê? Porque pensa só, se a gente puder fazer o que a gente bem quiser, uma hora, né, o meu direito ali, a minha liberdade, vai acabar atrapalhando o outro, não é verdade? Então, por exemplo, para bom funcionamento do trânsito, o Estado estabelece algumas normas de trânsito, a legislação de trânsito. Então, eu não posso mais pegar meu carro e sair correndo. Não posso. Olha a minha liberdade de sair correndo sendo limitada aí pelo Estado. Não
não posso fazer isso, eu não posso sair correndo com o meu carro. Eu tenho que respeitar a sinalização de trânsito, que está limitando o meu direito toda hora. Eu tenho que respeitar o sinal. Espero. Olha uma limitação na minha liberdade de sair correndo, em prol do bom funcionamento do trânsito. É assim que funciona o poder de polícia. Inclusive, limitações que estão ligadas ao uso, gozo e disposição da propriedade privada. Prof, me dá um exemplo. Pessoal, eu não posso agora comprar um terreno e falar assim, quero construir um edifício. Construir um edifício arranha-céu. Posso? Não posso, gente, porque a construção é uma atividade de risco. Quem disse que eu tenho condição de construir um prédio? Quem disse? Quem disse? Na verdade, por essa razão, para construir eu preciso de uma licença para construir. Então, o poder público tem que me autorizar, tem que conceder a mim uma autorização para eu construir uma licença. Olha aí a minha liberdade de sair construindo, tá o quê? Tá limitada em razão do poder público, em prol do interesse público. Agora, professora, onde está o conceito de poder de polícia? Gente, está no Código Tributário Nacional. Prof, como assim Código Tributário Nacional? Como assim, professora? Pessoal, Código Tributário Nacional, sabe por quê? Porque o exercício do poder de polícia, ele enseja a cobrança de uma taxa. O que é uma taxa, prof? Taxa é uma espécie tributária. Você sabe onde é isso? É uma espécie tributária? Mas então, gente, eu, por exemplo, não posso abrir uma empresa aqui sem qualquer regulamentação. Eu tenho que, por exemplo, pagar uma taxa de fiscalização. Uma taxa de fiscalização. Prof, por que o Estado, né, o município, no caso, fiscaliza as empresas? Gente, é uma atividade que é de interesse público. Não é verdade? Então, eu estou limitada, minha liberdade está limitada e eu tenho que ainda pagar uma taxa em razão daquele exercício do poder de polícia. É isso mesmo. Vamos ver a conceituação aí no artigo? E assim, gente, sem preguiça de ler artigo, sem preguiça, tem que gostar da lei. Despenca na prova, tem que gostar. Vamos lá. Artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Considera-se poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão e autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Gente, olha só, esse trecho todo tá em vermelho, tem um monte de questão que tá atrelada essa parte da matéria, esses dois artigos aqui. Muitas questões, tem que saber. Beleza? Ok, prof, mas quais são as características principais do poder de polícia? Gente, o poder de polícia é esse poder que limita a liberdade individual do particular e o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do interesse público. Ok. Segunda característica, regula a prática de um ato ou abstenção de um fato. Em regra, cria obrigações de não fazer. Como assim? Não ultrapasse o sinal de trânsito. Não estacione em local proibido. Tudo isso é poder de polícia. Terceira característica, se manifesta através de atos normativos gerais e abstratos e atos individuais. Professora, o que é um ato normativo, geral e abstrato? Poxa, tá no nome, né, gente? Ato normativo, um ato que está normatizando algo. De forma geral, porque atinge a todos. Todos nós temos que respeitar as normas de trânsito, todo mundo tem que respeitar. É um ato normativo geral e abstrato. E um ato individual? Ato individual, por exemplo, a licença para construir. Você quer construir o seu edifício, você vai lá e pleitear a concessão de uma licença. Aquele ato é um ato individual, a licença foi para você, individualmente. Quarta característica, baseado na lei. Gente, a gente sabe que a administração pública só atua em conformidade com a lei, né? O poder público só faz o que a lei autoriza, né? Então, por essa razão, a todo momento, o poder de polícia vai ter o quê? Base na lei. Simples, não é? Pontos importantes, gente. O poder de polícia trata-se de uma atividade preventiva e restritiva. Restritiva, restringe, né? Um direito individual que o particular possui em prol da coletividade, e preventiva porque ele está, em regra, prevenindo uma situação aí mais complicada. Preventivamente, eu tô falando para você respeitar o sinal de trânsito para evitar acidentes.
Além disso, o poder de polícia ele tem a característica da discricionariedade. Na grande maioria dos atos que decorrem do poder de polícia, há essa característica da discricionariedade. O que é discricionariedade? Pessoal, discricionariedade é a margem de liberdade que o agente público tem para atuar. Ele vai ter uma margem de liberdade ali, porque vocês sabem que o agente público deve atuar em conformidade com a lei. Entretanto, em algumas situações, ele tem uma margem de escolha. Ele pode escolher entre 2, 3 opções que estão, que estão abrangidas na lei. Ele tem uma margem de escolha que a gente chama de mérito administrativo. Ele não pode ofender a legalidade, mas ele tem em algumas situações margem de escolha. Isso acontece muito no poder de polícia, porque pensa só comigo. Vamos dizer que você parou o seu carro em um local que está meio proibido ali, só a bundinha do carro tá ali no local proibido. O resto do carro tá livre, tá ok. O policial analisando aquilo ali, ele vai falar, isso aqui é uma infração leve, média, grave. Qual que vai ser a sanção aqui, hein? Qual que vai ser? Isso é uma margem de liberdade que o agente público tem. Ele tem uma margem de discricionariedade para falar, vamos enquadrar essa situação, vamos definir como é que eu vou penalizar, mais ou menos assim que funciona a discricionariedade. Mas existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados. Vinculados a quê? Vinculados à lei. Atos dos quais o agente público não tem margem de liberdade para decidir o que ele vai fazer. Se o particular cumpriu o que está na lei, o agente público deve conceder aquilo ali que o particular está pleiteando. São atos vinculados. Por exemplo, a licença para construir. A licença, o L de licença, ó esse macete aqui, gente. Ó os macetes todos no manual. O L de licença é L de lei. Lei, gente. Aquele ato está vinculado à lei. Então, quando você aí quer uma licença para construir, você apresentou toda a documentação em conformidade com a lei, tá tudo ok, tudo tá ok, né? A administração pública deve conceder a você a licença. Ela não tem uma margem de liberdade para definir se ela vai ou não conceder. Além disso, o poder de polícia tem um caráter liberatório, né? Em várias situações ele vai te autorizar a realizar alguma atividade, ele vai liberar você, né? Vai conceder a você uma autorização. Por exemplo, eu não posso, né, pegar o carro sem ter carteira de habilitação. Eu tenho que ser aprovada naquele exame de habilitação e mostrar que eu tenho condição de dirigir o carro. Ou seja, olha só o poder de polícia restringindo a minha liberdade de sair dirigindo e falando, você não pode sair dirigindo não, só se você tiver uma carteira de habilitação. Condicionando a mim essa exigência de ter uma carteira de habilitação. Olha essa restrição. E aí, quando você tem, professor, quando você passa naquele exame de habilitação, aí o poder de polícia libera para mim. Concede a mim aquela autorização para dirigir. Gente, esse poder, em regra, tem natureza preventiva, né? Por exemplo, foi editada uma lei que fala que é proibido desmatar aquela plantação, aquelas árvores naquela área de proteção ambiental. Preventivamente, está prevenindo, né, algum desastre ambiental. Agora, existe possibilidade aí do poder de polícia se manifestar de forma repressiva? Sim, né? Por exemplo, vamos pensar numa passeata que está tumultuando tudo, tumultuando o trânsito, está causando uma confusão. A polícia pode dissolver aquela passeata? Sim. Né? Naquele momento ela está atuando o quê? Mediante o poder de polícia, né? Vai restringir a liberdade daquelas pessoas, falar, acabou a passeata, está causando um tumulto, de forma a reprimir aquilo ali. Um outro ponto que é muito importante, esse poder de polícia é um poder que restringe a minha e a sua liberdade individual. Esse é um poder muito, 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 muito importante. Então pensa comigo. Esse é um poder muito importante. Ele pode ser exercido por particular? O particular, uma empresa qualquer, aí pode criar uma limitação à minha liberdade individual? Não pode, né, gente? Esse poder, ele vai ser desempenhado por pessoas jurídicas de direito público. Por pessoas jurídicas de direito público que compõem a máquina da administração pública. Por isso que a gente fala que esse é um poder indelegável. Entretanto, atos de mera execução do poder de polícia, algumas etapas do poder de polícia, do ciclo do poder de polícia, poderão ser delegadas. Agora, o poder de império de impor uma restrição a mim e a você, não pode ser delegado a particulares de jeito nenhum. Quem desempenha esse poder de império são pessoas jurídicas de direito público. Além disso, por fim, o poder de polícia não gera, em regra, indenização, né? Eu quero uma indenização, prof, porque assim, antes da minha casa até o trabalho eu demorava 10 minutos. Aí veio o Estado e colocou uns 10 sinais de trânsito. Agora tá demorando 40 minutos.
Prof, isso causou um dano a mim. Isso causou um dano a mim. Gente, esse é um dano que decorre do fato de que você vive em sociedade. Isso é um mero inconveniente. Quer viver, quer sair com seu carro aí, correndo pra lá e pra cá? Vai viver na montanha. E na montanha não tem asfalto. Provavelmente vai precisar aí, ó, de trocar várias vezes seu pneu. Não vai ser um bom negócio. Você quer viver em sociedade, você vai ter que lidar com essas restrições que decorrem do poder de polícia e não vai ter indenização pra você não. Não vai ter não, tá bom? Agora, um outro ponto importante, gente, são os atributos do poder de polícia. Como eu já falei, o primeiro atributo, que é o mais importante por sinal, é a discricionariedade. Na maioria dos atos que decorrem desse poder de polícia, a administração pública ela goza de discricionariedade. O que é isso? Discricionariedade. Ela goza de uma margem de liberdade para atuar. Na maioria das situações. Por isso que eu falei com vocês do exemplo lá do policial, que vai fazer um enquadramento da infração, como leve, média, grave, aquilo ali. Aquele enquadramento ali demanda de uma análise discricionária. Ele está analisando aquela situação, uma análise discricionária. Entretanto, existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados aos termos da lei, como a licença, beleza? Outro atributo, gente, imperatividade. Imperatividade, império, impor. É a prerrogativa que o Estado tem, mediante o uso desse poder de polícia, de impor a mim e a você uma restrição a uma liberdade em prol da coletividade. Essa etapa do ciclo do poder de polícia, essa prerrogativa de impor, de criar uma restrição, ela é das pessoas jurídicas de direito público. Ela não pode ser delegada a nenhum particular. Já frisei isso e vou falar de novo algumas vezes. Outro atributo, gente, presunção de legitimidade. Presume-se legítimas as condutas da administração. O que é legitimidade? Legitimidade vem de lei. Presume-se que a administração pública está atuando em conformidade com a lei, segundo legem, que ela está atuando segundo a lei, está tudo certo, né? Essa é uma presunção relativa. Você pode provar o contrário, você pode. Por exemplo, vamos dizer que você aí está com seu carro na garagem, não sai com o carro de jeito nenhum, recebe uma multa em casa, uma autuação. Aí você fala assim, uai, policial, isso aqui não corresponde com a verdade? Policial, não corresponde com a verdade. Aí você descobre que aquele policial ali é, na verdade, um inimigo seu. Um inimigo seu. Ou seja, ele praticou aquele ato com desvio de finalidade. Ele não queria garantir o bom funcionamento do trânsito, ele queria te prejudicar. Aquele ato tem um vício de legalidade e a gente presume que o agente público deve atuar em conformidade com a lei. Você pode provar, olha, meu carro estava na garagem, essa autuação não corresponde com a verdade, meu carro estava na garagem, inclusive esse policial é meu inimigo, mandou uma carta pra mim me ameaçando. Você pode sim, porque é uma presunção relativa. Admite-se prova em contrário. Presunção de legitimidade, de que o agente está atuando em conformidade com a lei, e presunção de veracidade, que o agente está falando a verdade. Beleza? Próximo atributo, gente, exigibilidade ou coercibilidade. Esse atributo fala o seguinte: eu estamos sujeitas às normas de trânsito, né? A gente está sujeita àquelas limitações, mas vamos dizer que eu, muito espertinha, falei, eu não vou cumprir essa norma de trânsito. Eu não tô afim. Vou o quê? Vou ultrapassar todos os sinais. O que o poder público vai fazer? Vai usar de meios indiretos de coerção. De coerção, para me punir, para me fazer cumprir as normas de trânsito. Vai chegar na minha casa um monte de autuação, falando, minha filha, você não pode fazer isso. E eu vou ser multada. A multa é um meio indireto de coerção para fazer o particular o quê? Cumprir das próximas vezes aquela ordem que decorre do poder de polícia. Um ponto interessante, gente, tá aí, olha só, fica a dica. Conforme o entendimento do STJ, o poder público pode, inclusive, condicionar a liberação de veículo apreendido à quitação de multas de trânsito vencidas, como forma de constranger o condutor a pagá-las. Não tá pagando a multa, não? Seu carro foi apreendido? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Outro ponto importante. Quanto a essa hipótese, gente, merece relevância a súmula 510 do STJ, que estabelece que a liberação do veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesa. Quando eu tenho uma apreensão de um veículo em razão de um transporte irregular de pessoas, de passageiros, aí nessa situação, aquele veículo, aquele motorista ali não está condicionado a pagar as multas nessa situação. Isso eu vi muita gente aqui acontecer em Belo Horizonte.
em Belo Horizonte, eu fui gerente do projeto da Copa do Mundo no estado de Minas Gerais. E a gente cuidava do aeroporto, né? O aeroporto que fica em uma outra cidade, não fica em Belo Horizonte não, fica em uma outra cidade. E a gente cuidava do transporte do aeroporto até o estádio. E acontecia muito, né, daquelas vans, sabe aquelas vans? Que estão lá totalmente irregulares, chega lá no aeroporto e fala, ó, estamos levando para o estádio, aquele transporte irregular de passageiros. É isso aí, essa situação. Sendo um motorista desse, meu carro foi apreendido, mas tá cheio de multa, eu vou ficar condicionada a pagar as multas para liberação do veículo? Só nessa hipótese não. Súmula 510 do STJ. A liberação do veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento das multas e despesa. Próximo e último atributo que eu quero falar com vocês é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Gente, no direito é tão bonito, sabe? Porque as palavras, elas fazem muito sentido. Autoexecutoriedade é quando que a própria administração vai autoexecutar aquela medida. Vamos dizer que você é dono de um edifício e esse edifício está prestes a cair. Está prestes a cair. O poder público já te manda uma notificação. Providencie a demolição desse edifício. E você não fez nada. Você não fez nada. E aí? E aí que a própria administração pode providenciar a demolição daquilo ali, que representa um risco para a sociedade. Uma situação emergencial. Prof, todos os atos do poder de polícia gozam de autoexecutoriedade? Não, gente. Nem todos os atos gozam de autoexecutoriedade. Somente em situações emergenciais, como esse exemplo que eu falei com vocês, e quando a lei autoriza. Me dá um outro exemplo, professora. Gente, essa aluna, ela é tão pobre, né? Essa que fica falando aqui nesses vídeos, que ela não tá nem com a outra haste do óculos. Lamentável. Vamos dar um exemplo, gente. Você parou seu carro no meio de uma avenida. O policial vai só te multar? Só a multa ali vai ser eficaz? Vai ser? Não vai, gente, não vai. Ele vai ter o quê? Tirar o seu carro dali, rebocar, auto-executar aquela medida. Lembrando que esse poder, ele se manifesta, na maioria das situações, de forma preventiva. Preventivamente, eu estabeleço uma restrição à liberdade individual sua, minha, em prol da coletividade. Mas também vai se manifestar de forma repressiva em algumas situações. Como, por exemplo, com a aplicação da multa, uma penalidade para você, o quê? Cumprir aquelas normas de trânsito no futuro. E um outro aspecto que é muito importante, gente, é a diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. Polícia judiciária. Lembra aí da Polícia Civil, da Polícia Federal, do seu sonho, eu sei que você quer ser, o seu sonho aí latente. Essa polícia, gente, sabe o que ela faz? Ela investiga a prática de um ilícito penal, de uma infração penal, de um crime, ela investiga aquilo ali. Essa atuação, né, ela é preparatória de uma futura ação penal. Esse é o trabalho da Polícia Judiciária. Agora, a Polícia Administrativa, por sua vez, não tem nada disso, gente. Polícia Administrativa é essa polícia aí que faz o quê? Que cria uma restrição à minha, à sua liberdade individual em prol do interesse público. Não é preparatória para uma ação futura, não é nada disso. É bem diferente. Olha o quadro aí que eu vou deixar na tela. Polícia Judiciária, gente, atua a partir da ocorrência de um ilícito penal. A Polícia Administrativa atua na prevenção e na repressão de um ilícito administrativo. Polícia Judiciária é preparatória para a futura ação penal, jurisdição penal. E a Polícia Administrativa basta a si própria. Além disso, a Polícia Judiciária incide sobre os indivíduos, aqueles que praticaram, né, um crime. E a Polícia Administrativa incide sobre atividades, bens e direitos individuais. A Polícia Judiciária é predominantemente repressiva, pune os crimes. E a Polícia Administrativa é predominantemente preventiva. Beleza. Prof, agora sim, eu queria saber... Prof, agora sim, você falou que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares, mas eu já vi, professora, assim, alguma questão de prova cobrando sobre isso e, assim, o que você tá falando não tá muito certo, não. Aluno é assim, não é assim. Então, vou explicar. Pessoal, como eu falei com vocês, o poder de polícia, né, é um grande poder que limita uma liberdade individual do particular. Ele é um poder muito poderoso, Não pode ser realizado por um particular. Essa imposição não é passível de delegação. Então, se cair cru na sua prova assim, o poder de polícia é passível de delegação para particulares? Não. Mas não vai
cair assim, não vai cair assim, vai cair mais complicado, vai elaborar mais. Então eu quero explicar para vocês o ciclo do poder de polícia. O poder de polícia ele se desenvolve em 4 etapas desse ciclo. A primeira etapa é a ordem que decorre do poder de polícia. Essa ordem cria uma restrição à sua liberdade individual. Não ultrapasse o sinal, uma imposição. Respeite o sinal de trânsito. É uma ordem. Ok. E a segunda etapa é a etapa do consentimento. Algumas atividades, né, para eu desempenhar, eu preciso de um consentimento do poder público. Por exemplo, o exame de habilitação concede a mim, né, quando eu for aprovada, né, se eu fui, né, a gente nem sabe, né, porque a prof, assim, nem sei como passei nesse exame, mas passei. Nesse exame de habilitação, passei no exame agora, porque foi concedido a mim, né, em caráter liberatório, a possibilidade de dirigir um veículo. Consentimento. Terceira etapa do poder de polícia, fiscalização. Já tem minha carteira de habilitação, já tô conhecendo as normas de trânsito, agora vai ser fiscalizado ali, né? Vão fiscalizar se eu tô respeitando a sinalização, se eu tô respeitando o limite de velocidade, tudo isso é fiscalizado. Beleza, prof. Quarta etapa, se eu não cumprir aquelas normas e a fiscalização mostrar que eu tô ultrapassando o sinal, aí eu vou ser o quê? Penalizada. Pessoal, dessas 4 etapas, somente a segunda e terceira etapa são passíveis de delegação. Por que razão? Porque pensa comigo, a ordem que decorre do poder de polícia, né, que impõe algo para o particular, ela não pode ser delegada. Não pode. Porque é muito poderoso. O particular não tem essa prerrogativa. Não pode. Agora, a etapa de consentimento, que geralmente envolve a seguinte atividade: verificar se o particular cumpriu os requisitos na lei para conceder a ele aquela autorização, aquela liberação ali. Essa etapa, ela pode ser delegada a particulares? Pode ser delegada a particulares. Por que razão? Justamente porque ela é uma etapa mais simples e de consentimento. Não tem nenhum poder de império, de manifestação do poder de império nessa situação. Porque o poder público já criou aquela limitação. Só pode dirigir tendo habilitação. Só pode construir tendo a licença. Ou seja, a ordem já foi emitida. Agora, a etapa de consentimento, que é verificar se aquele particular cumpriu os requisitos para ter aquela concessão da licença, né? Se ele cumpriu os requisitos na lei, é uma etapa que seria passível de delegação. Então, ela pode ser delegada a particulares, a etapa do consentimento. Além disso, a etapa da fiscalização também pode ser delegada a particulares. Por exemplo, o órgão de trânsito definiu velocidade máxima na via 60 km por hora. Agora, esse órgão de trânsito aí, essa pessoa jurídica de direito público que impôs isso, ela pode contratar uma empresa privada só para colocar o radar? Colocar o radar, né? Radar de trânsito ali? Pode. Esse é um ato de mera execução do poder de polícia. Porque a ordem veio do poder público. Tá só executando ali o que o poder público determinou. Essa etapa pode ser passível de delegação para particulares. E por fim, a etapa de penalização. O particular pode penalizar, né, impor multa? Não, gente, não pode. Quem pode punir, né? Quem pode fazer isso é o poder público, pessoas jurídicas de direito público. Agora, o último ponto que eu quero falar com você sobre o poder de polícia é a prescrição. Gente, no direito administrativo é uma beleza. Os prazos, né, geralmente são de 5 dias, 5 anos. Se você estiver em dúvida entre várias alternativas, chuta logo 5. Pessoal, o prazo de prescrição é de 5 anos. Olha lá. Artigo 1º da Lei 9873 de 99. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, caso de infração permanente, continuada no dia em que tiver cessado. Você aí, particular, descumpriu uma ordem que decorre do poder de polícia, a administração pública tem um prazo de 5 anos para apurar aquela infração ali. 5 anos para apurar aquilo ali, beleza? Agora eu tenho que lembrar para vocês que se esse procedimento administrativo, né, que está correndo na administração, que estiver apurando aquela infração, né, demorar a ser julgado, ficar ali parado por 3 anos, acontece o que a gente chama de prescrição trienal. Olha lá. Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Agora, gente, essa prescrição ela vai ser interrompida, né, em caso de notificação ou citação do interessado. Por qualquer forma, viu, essa notificação, essa citação, inclusive por edital.